Graça e paz, amado líder. Nosso coração hoje está como quem sonha. Depois de uma festa tão linda como aquela de domingo, nós ficamos, parece que sob o efeito da graça e da glória do Senhor que foi manifesta sobre a nossa vida. E você é parte da história da Igreja Central, é parte da história do Ministério Celular. Pensando naquilo que nós celebramos no último domingo, é que nós teremos o nosso estudo baseado, é a palavra do pastor Emerson, que foi proclamada no domingo. O texto é Êxodo 33, 1 a 4 e 12 a 17, mas eu quero ler apenas o versículo 15, que é o versículo que é de maior ênfase nesse estudo. Diz assim: Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. E o título do estudo está assim: o valor da presença de Deus. Essa é a tônica do estudo. Nós levarmos o povo a entender a importância, o valor de termos a presença de Deus. E aquela pergunta inicial que nós temos colocado no estudo está assim: se Deus oferecesse a você o que você sonhou? A gente colocou apenas alguns exemplos aqui: dinheiro, saúde, uma família, que vive em harmonia, um bom relacionamento, mas não a presença dele em sua vida. Você aceitaria? Nós vivemos em uma época em que as pessoas têm valorizado muito o ter, os títulos, as posses, as conquistas e muitas vezes esquecem de buscar a presença de Deus. Só lembrando um pouquinho do contexto aqui, Deus havia tirado o povo do Egito, resgatado, e em direção à terra prometida, Moisés sobe ao monte para buscar a presença do Senhor. E de repente o povo ajunta as suas joias ali e fazem um bezerro de ouro para adorar. Parece que é incoerente isso. Que quer um povo que viu tanto a manifestação do poder de Deus e agora ir pelo caminho da idolatria? Então faz sentido isso na vida de uma pessoa? Alguém ir por esse caminho, o caminho da idolatria? Não faz sentido. O valor maior que nós podemos ter é a presença do Senhor. E aí nós sugerimos aqui um cântico, que é Espírito Santo, és bem-vindo aqui, que fala a tua presença, Presença do Senhor é importante. E a introdução está assim: no último domingo demos início às celebrações do aniversário de 87 anos da nossa igreja, com o culto das cores, quando pudemos louvar a Deus pelo relevante ministério das células. Fomos edificados através da palavra que nos leva a realinhar a nossa missão para os próximos anos, até quando então Jesus voltar. Por isso, precisamos contar com a sabedoria e a presença de Deus nos dirigindo. E é sobre isso que nós vamos compartilhar o estudo. Primeiro tópico está assim: devemos enxergar a beleza de Deus e não somente a sua utilidade. Pastor Emerson citou uma frase que para mim foi impactante: valorize a presença de Deus e não a sua utilidade. O que você entende por valorizar a utilidade de Deus? São pessoas que se aproximam de Deus só pelo que Ele pode dar. São pessoas que vivem só de campanha em campanha de oração, e não está errado orar. A questão é valorizar as coisas que Deus pode dar e não a presença dEle, quem Ele é, o caráter dEle presente na nossa vida. Então, nós vemos assim, pessoas que se tem uma campanha nessa igreja, elas estarão aqui porque elas querem as coisas, querem a utilidade de Deus. Outra igreja oferece uma campanha, ele corre para lá e fica igual criança agitada, que é levada por todo o vento de doutrina. Não tem firmeza, não tem crescimento espiritual, não tem a presença de Deus. Como é gostoso quando nós podemos ter o nosso momento secreto de oração. E que às vezes, no silêncio, a gente deixa Deus ministrar ao nosso coração. Como é precioso isso. Então, aqui é a busca da presença. Lembre-se que Moisés subiu ao monte para ter a sua intimidade, ele e Deus. E isso é valioso. Mas o povo foi pelo caminho da idolatria. Então, às vezes, tem pessoas que acham que a oração de uma pessoa é mais poderosa do que a de outra. A autoridade está sobre a igreja. Se todos nós estivermos orando em nome de Jesus, nós que somos igreja, nós que fomos justificados por meio de Cristo, Deus vai responder à nossa oração.
A gente não precisa viver, né, agitado como criança de um lado para o outro. E aí a segunda pergunta está assim, ó, nos dias em que vivemos, o que as pessoas mais valorizam? E infelizmente, parece que nos tempos em que vivemos, as pessoas têm valorizado menos a presença de Deus e mais as coisas que Ele pode dar. Já conversei com pessoas que elas pensam que elas são mais abençoadas do que outras porque têm mais posses, por exemplo. Mas o que adianta ter posses, ter empreendimentos e não ter a presença de Deus? No segundo tópico está assim, sem Deus, tudo seria inútil. O que você pensa de pessoas que têm o foco naquilo que é efêmero? Faz sentido ter grande sucesso profissional, ter uma família forte e unida, ter tanta beleza e se esquecer que tudo isso pode perder? Compartilhe sobre isso. Bem, nós citamos alguns exemplos aqui. Por exemplo, o sucesso profissional. Hoje, ainda de manhã, conversei com um irmão que perdeu o emprego essa semana. Uma pessoa pode estar muito bem empregado, uma empresa pode ir muito bem, mas um contratempo econômico pode tirar o chão. Uma pessoa pode ter uma família muito unida, um relacionamento muito sólido, mas a morte pode chegar e levar uma pessoa. Como fica sem a presença do outro, de um filho, de um familiar? As pessoas que não têm a presença de Deus se desesperam nesse momento. Nós colocamos aqui também a questão da beleza. Vivemos uma época em que é a época talvez do culto ao corpo. Acho que nunca se investiu tanto em beleza, em cirurgias plásticas, como nos nossos dias. E eu creio que algumas pessoas estão partindo até para exageros. Eu creio que Deus, Ele se alegra quando nós somos satisfeitos, a gente pode ter um bom tratamento, não está errado, temos que cuidar, temos que ter zelo com o templo do Espírito Santo, mas todo extremo é perigoso. A glória do Senhor, o culto é para Ele. Quando eu começo a venerar demais, que eu vejo pessoas que às vezes ficam 2, 3 horas todos os dias na academia para ter um corpo escultural. Mas e a alma? Como está? Como está o espírito dessa pessoa? E se ela morrer, para onde vai? Qual é o destino? Pessoas investindo tanto tempo no trabalho, e precisamos trabalhar, tanto tempo em estudos, e é importante estudar, tanto tempo em lazer e às vezes na aparência, mas a velhice chega. O tempo, ele vai trazer, né, as rugas, as marcas de expressão, o corpo vai envelhecendo, não tem tanta força. E se não tiver a presença de Deus? Esse tempo em que vivemos aqui, 70, 80 anos, pela robustez, é um grãozinho de areia na praia da eternidade. Nosso maior valor está naquilo que é eterno. Então, enquanto estivermos aqui, precisamos sim cuidar, trabalhar, precisamos pensar na família, mas se não temos a presença de Deus, não faz sentido. Então, temos que tomar cuidado de investir tanto tempo naquilo que é efêmero, passageiro, e esquecermos daquilo que é eterno. Os nossos valores são os valores eternos. E a conclusão está assim: Moisés teve tudo que um ser humano poderia almejar. Ele foi príncipe do Egito, viveu no palácio com poder militar e com a economia mais próspera do seu tempo. E então, ele teve tudo levado embora e agora ele não tinha nada além de Deus. Mas em Êxodo 33, 19 e 23, Moisés pediu ao Senhor que lhe mostrasse a sua glória. Essa atitude demonstra que Moisés valorizou acima de tudo a presença do Senhor. Mas lembre-se de uma coisa, Deus falou, olha, não há quem veja a minha glória e fique vivo, então eu vou passar entre a fenda de 2 rochas e eu vou colocar a mão para que você não veja. E Moisés foi impactado por aquilo pouco que ele viu, mas ele não conseguiu ver a glória de Deus. Mas olha que coisa extraordinária. Em João 1,14, o apóstolo apresenta Jesus recriando o fato relatado em Êxodo 34, 6 a 7. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória
como do unigênito do Pai. Moisés não pôde ver a glória de Deus, pois qualquer que a visse morreria. Mas Cristo foi visto numa cruz. A glória de Deus foi manifesta no meio dos homens, uma glória salvadora e redentora. Vivamos os próximos anos da Igreja, proclamando que Jesus é aquele que tabernaculou entre nós. Que o Senhor te dê graça e que realmente a presença de Deus possa constranger corações, transformar vidas e nos impulsionar para os anos que vêm pela frente. Deus abençoe grandemente a sua reunião de célula.